Fala gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Borba, eu sou professor de matemática e nesse vídeo a gente vai continuar a aprender equações do segundo grau. Esse é o vídeo 4 de equações do segundo grau. A gente já aprendeu a forma geral de uma equação, depois a gente aprendeu a resolver uma equação incompleta em B, depois a incompleta em C, e hoje a gente vai dar continuidade a esse aprendizado, tá certo? Vamos lá comigo! Então é isso, vamos lá gente, vamos aprender aqui hoje como é que a gente resolve uma equação do segundo grau que tem um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro. Então a gente precisa primeiro relembrar o que é um trinômio quadrado perfeito, né? É o famoso TQP, é um dos casos de fatoração que vocês aprendem lá no 8º ano, certo? Então é um caso talvez mais famoso aí, TQP. E aí vamos só relembrar, trinômio quadrado perfeito. Primeiro gente, trinômio é um polinômio de 3 termos, né? E se a gente parar para pensar, a equação do segundo grau, na sua forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela já forma um trinômio, são 3 termos. E por que quadrado perfeito? Pensa comigo o seguinte, o número 16, ele é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque 16 é o resultado de alguém que foi elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Isso vai acontecer sempre. Sempre que você tem alguma coisa elevada ao quadrado, o resultado dessa conta a gente chama de quadrado perfeito. Pode ser o que for, uma letra ou um número, ou uma expressão. Então o trinômio quadrado perfeito é o resultado do quadrado de alguém. Tá certo? E que alguém é esse? Vamos só relembrar. Vamos lá. A gente precisa aqui relembrar de 2 produtos notáveis. Então veja que os assuntos de 8º ano são importantes para a gente aqui, né? Produto notável e fatoração, certo? Então vamos relembrar 2 produtos notáveis. O primeiro é o quadrado da soma de 2 termos e o segundo é o quadrado da diferença de 2 termos, tá? O quadrado da soma de 2 termos é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E o quadrado da diferença de 2 termos, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Perceba que o resultado disso é um trinômio, gente. E é um trinômio o quê? Quadrado perfeito. Porque ele é o resultado do quadrado de alguém. Então, esses 2 resultados que a gente encontrou aqui, ó, eles são chamados TQP, trinômio quadrado perfeito, tá? Porque é o resultado de alguém que foi elevado ao quadrado. Beleza, gente? Isso é um TQP. Mas a gente precisa agora relembrar também como é que fatora esse TQP, né? Eu sempre digo que na matemática a gente aprende a ida e aprende a volta, né? Então como é que a gente aprende agora, como é que a gente revisa aí a fatoração desse TQP? Vamos lá. Então vamos só concluir o seguinte. Se a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, eu posso afirmar que o contrário é verdade. Eu posso afirmar que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a mais b ao quadrado. Então a ida e a volta, tá certo? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque essa volta é o que a gente chama de quê, gente? De fatoração, né? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, quando a gente fatora, a gente encontra o quê? A mais b ao quadrado. Quadrado da soma de 2 termos. Tá certo? É isso que a gente vai precisar fazer. É essa fatoração. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui o seguinte. Concluindo. O TQP ele pode aparecer escrito de 2 formas. Ou a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ou a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Que eu chamo de TQP da soma e TQP da diferença. Se aparecer com esse mais aqui, o resultado dele, a fatoração dele é a mais b ao quadrado. Se aparecer com o menos, a fatoração dele é a menos b ao quadrado. Então eu vou fatorar de um jeito ou de outro. Certo? Essa é uma revisão de fatoração. E aí vamos lá. Se aqui for mais, lá é mais. Se aqui for menos, lá é menos. Certo? Vamos voltar para a equação agora. Então está aqui a equação. Dada a equação, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Vamos observar que no primeiro membro a gente tem um TQP.
x ao quadrado mais 2x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. O que é que eu vou fazer então? Eu vou fatorar esse trinômio. Como é que fica esse trinômio fatorado? X mais 1 ao quadrado. Tá, mas vamos relembrar mais uma coisa então. Vamos lá. Vamos relembrar como é que a gente sabe que isso é um TQP, né? Essa carinha aí que muita gente fez, com certeza. Como é que eu vou saber quando é um TQP? Pelo amor de Deus, Felipe, como é que eu vou saber? Eu vou mostrar para vocês uma regrinha que é bem simples de como você saber se é um TQP, tá? Deixa eu até sair daqui da frente agora para vocês. Vou ensinar uma regrinha para você saber se é um TQP bem simples. Vou abrir aqui esse quadro negro para vocês e vou ensinar aqui uma regrinha que vai ficar bem fácil você entender. Eu vou voar aqui para o lado. Vamos lá. Eu vou pegar x ao quadrado mais 2x mais 1. Vou jogar para dentro desse quadro. E aí vou ensinar para você o que é que você vai fazer passo a passo para saber se é um TQP. Vamos lá. Primeiro passo. Você vai pegar e extrair a raiz quadrada desse primeiro termo aí. Ó. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado é x, certo? Depois você vai extrair a raiz quadrada do terceiro termo. Quem é a raiz quadrada de 1 é 1. O que é que você vai fazer com esses dois valores que você encontrou? Você vai multiplicar os dois. X você vai multiplicar por 1. Quanto é x vezes 1? É x. Esse resultado que você encontrou agora, você vai dobrar. Se o dobro desse resultado estiver lá no meio do trinômio, é porque ele é TQP. Se não tiver, é porque não é. Quem é o dobro de x? É 2x. Ó. Então, realmente, esse trinômio ele é um TQP. Então, para ser TQP, tem que ter raiz do primeiro, tem que ter raiz do terceiro. Se não tiver raiz, já não é TQP. E o dobro tem que estar no meio. Certo? Eu vou repetir esse processo daqui a pouco para você ir aprendendo e relembrando mais. Não fique aperreado, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu vou fatorar esse primeiro termo da equação. Eu vou fatorar esse primeiro membro da equação, ficando com x mais 1 ao quadrado, certo? E agora é só passar o quadrado para o outro lado, gente. Vê aquela ideia de operação inversa, né? De passar, entre aspas, para o outro lado. Vê, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Eu vou fatorar. Isso é a mesma coisa de x mais 1 ao quadrado igual a 0. E agora eu vou pegar esse quadrado e vou passar esse quadrado para o outro lado. Quando a gente passa o quadrado para o outro lado, não esquece que vai aparecer do outro lado, obrigatoriamente e automaticamente, um mais ou menos raiz quadrada de alguma coisa, né? Do que tiver do outro lado. No caso, quem está do outro lado é o 0. Então, quando eu passei esse quadrado para o outro lado, apareceu mais ou menos raiz quadrada de 0. E do lado esquerdo ficou somente o x mais 1, né? Só que não existe mais ou menos 0, né, gente? Então, x mais 1 é igual a 0. Passando 1 para o outro lado agora de novo, eu vou ficar com x' igual a quanto, gente? X igual a menos 1. Veja que essa equação só me deu um valor, tá? Eu não encontro dois valores agora, diferente das outras que a gente já resolveu. Eu só encontrei um valor aqui, x igual a menos 1. Então, quando é um TQP no primeiro membro, o que é que você faz? Fatora o TQP, tira a operação inversa, né? Passa o quadrado para o outro lado e resolve normalmente. Eu vou fazer mais 3 exemplos aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Letra A, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Eu quero resolver isso aí com vocês. Vamos lá, primeiro passo, extrai a raiz quadrada do primeiro. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Extrai a raiz quadrada do terceiro. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Multiplica esses dois valores. X vezes 2, 2x, né? E dobra esse resultado. Qual é o dobro de 2x? É 4x. É um TQP, tá certo? Como é que vai ficar esse TQP fatorado? Vai ficar dentro de parênteses, né? Ou é a mais b ou é a menos b, né? Ao quadrado. Como é que eu sei? Vamos lá. Quem é o a e quem é o b, gente? Bem simples, vê. Observa aqui a tela. Eu vou circular esse x e vou circular esse 2. A mais b, ou a menos b. Então, o que vai ficar dentro do parênteses vai ser a raiz do primeiro, a raiz do terceiro. Se vai ser mais ou se vai ser menos, é esse sinal que vai dizer. Ó. Nesse caso vai ser menos. Se tivesse um mais aí, seria um mais. Então dentro do parêntese vai ficar x menos 2 ao quadrado igual a 0. Passo o quadrado para o outro lado, mais ou menos raiz quadrada de 0. Que não existe, né? É 0. Então x menos 2 igual a 0. Passo 2 para o outro lado, x igual a 2. Certo, gente? Resolvi a equação. X igual a 2. Um valor só. E aí, gente, é importante falar o seguinte, nem precisa dessa novela toda não, tá?
Quando você fatora, olha aqui para o mouse, ó, olha aqui a setinha. Quando você fatora x menos 2 ao quadrado igual a zero, já é fácil perceber que o único valor que eu vou colocar no lugar do x aqui, que eu vou subtrair 2, e vai dar zero é 2, né? 2 menos 2 é zero, ao quadrado é zero. Então não precisaria nem dessa novela toda. É só fatorar, o trabalho maior é fatorar, tá? Vou fazer mais uma com vocês, vamos lá. Letra B. 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. Vou pegar a raiz quadrada do primeiro. Quem é a raiz quadrada de 9x ao quadrado? É 3x. Vou pegar a raiz quadrada do terceiro. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Vou multiplicar os dois. 3x vezes 2, 6x. Pego esse resultado e dobro. Qual é o dobro de 6x? 12x. É o TQP. Aí eu vou pegar a raiz do primeiro e a raiz do terceiro e vou colocar dentro do parênteses. Com que sinal? O menos que está aqui. Ó. Então vai ficar 3x menos 2 ao quadrado igual a zero. 3x menos 2 mais ou menos raiz quadrada de zero, ou seja, 3x menos 2 igual a zero. Passo menos 2 para o outro lado, 3x igual a 2. E agora passo 3 dividindo. X igual a 2 sobre 3. Com a licença do passa, tá, gente? Na prática a gente termina falando assim mesmo, tá certo? 2 sobre 3 é o resultado. Beleza? Mais uma pra gente firmar esse conhecimento aí, ó. 4x ao quadrado mais 20x mais 25 igual a zero. Pega a raiz do primeiro, ó. Quem é a raiz de 4x ao quadrado? É 2x. Pega a raiz do terceiro. Quem é a raiz de 25? É 5. Multiplica os dois. 2x vezes 5, 10x. E dobra esse resultado. Quem é o dobro de 10x? 20x. É um TQP. Aí eu vou pegar a raiz do primeiro, a raiz do terceiro e colocar dentro do parênteses. Com que sinal? Com esse sinal que está aqui, ó. Esse sinal positivo. Então vai ficar 2x mais 5 ao quadrado igual a zero. Passo o quadrado para o outro lado. 2x mais 5 igual a mais ou menos raiz de zero, né? Ou seja, 2x mais 5 igual a zero. Passo o 5, eu vou ficar 2x igual a menos 5, não esquece disso, tá, gente? Essa troca de sinal aí nesse caso. Passo 2 dividindo, né? X igual a menos 5 sobre 2, ou menos 2,5, tanto faz. Vou deixar aqui para vocês uma listinha para vocês praticarem. Essas 6 questões aí para vocês praticarem, tá? E eu vou postar outro vídeo depois, para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou postar outro vídeo depois com essas resoluções. Tá certo, gente? Espero que você tenha gostado. Obrigado.